Você sentiu isso agora. Não foi um arrepio qualquer. Foi o meu toque vindo outra vez. Porque sim, eu estou chamando você pela segunda vez. Não ignore. Não desvie os ouvidos. Não trate como coincidência o que é aviso direto do céu. A primeira vez você deixou passar. E eu te dei tempo, espaço, esperas. Mas agora, eu vim buscar sua atenção com urgência porque há algo grave se aproximando. E você precisa ouvir cada palavra que vou dizer até o final, porque seu futuro está sendo selado neste exato momento. Não saia, não pare, não pule nada. Há algo que pode mudar tudo hoje. E você só vai entender quando escutar até o fim. É sério, é espiritual, é vida ou caos. Agora é entre você e eu. E antes que continue, compartilhe esta mensagem com quem ama, com quem cuida, com quem está na mesma casa, porque não é só você que precisa ouvir. A bênção não será apenas sua. E se você ainda não segue este canal, este é o momento certo. Fique aqui. Eu tenho algo seu. Você andou esperando que algo se resolvesse por si só, como se o tempo pudesse curar aquilo que está desmoronando dentro da sua casa. Mas o tempo não é um médico, é um espelho. E o que está aparecendo na sua vida hoje são reflexos daquilo que você não quis enfrentar lá atrás. Eu estava te chamando, mas você achou que era só emoção. Agora, não é mais convite, é alerta. Porque o que está para acontecer, se você ignorar novamente, não vai ser apenas difícil, vai ser decisivo. Eu estou tentando impedir uma dor maior. Estou entrando na sua história com força porque o inimigo já se aproximou demais dos seus. Eu vi quem bateu na sua porta sorrindo por fora e desejando sua queda por dentro. Eu vi. Eu sei. E agora, eu falo. Mas você precisa abrir o coração inteiro. Não só escutar com os ouvidos, mas com o espírito desperto. Você sente que carrega um cuidado por todos, mas quem está olhando por você? As pessoas te procuram para pedir ajuda, conselhos, orações. Mas quando você precisa de força, parece que o mundo se cala. É por isso que eu vim, porque a sua força não vai mais ser emprestada, vai ser colocada em você por mim. Aquela enfermidade que você não comenta, aquela dor que você disfarça, aquele medo que ninguém percebe, eu percebo, e eu vim tratar. Mas você precisa se posicionar agora, pois esta é a segunda vez que eu chamo. E esta porta não vai permanecer aberta para sempre. Você sabe do que estou falando. Sabe exatamente qual área da sua vida está sob ameaça. E eu não vou permitir que o que é seu seja destruído por causa do silêncio. Você tem cuidado de pessoas que nem sempre reconhecem o que você faz. E mesmo cansado, você continua firme, continua amando, continua lutando por eles. Mas hoje, eu vim para lutar por você. Porque eu vi as injustiças, as palavras maldosas, os julgamentos precipitados. Eu vi as noites em que você pensou que não teria forças para continuar. E foi nesses momentos que eu te sustentei sem que percebesse. Mas agora é diferente. Agora é hora de se levantar consciente de que tem um propósito maior para a sua vida. Algo foi liberado do céu, mas também algo se levantou contra você. E se você não responder ao meu chamado, vai perder aquilo que orou por anos para alcançar. Ouça com atenção. O tempo da distração acabou. Você sente que algo está estranho, não sente? Como se a paz tivesse saído pelos cantos da casa. Como se o ambiente estivesse mais pesado, as conversas mais tensas, as notícias mais duras. Isso não é só o mundo. Isso é uma movimentação espiritual tentando atingir os que são seus. Mas eu sou o Deus que revela para livrar. Eu vim agora te dar discernimento, porque se você seguir do jeito que está, algo grave vai acontecer. Eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu quero que você seja blindado pela obediência. A sua resposta ao meu chamado hoje vai definir o que será preservado ou perdido. Escute. Há promessas sendo ativadas neste instante, mas também há armadilhas se formando. Só você pode decidir de que lado estará. Só você pode impedir o avanço da calamidade sobre sua casa. Você ainda não entendeu a dimensão do que está em jogo. Não se trata apenas de você. Se trata da sua geração.
O que você escolher agora vai afetar os filhos que você gerou, os netos que virão, os vínculos que você está criando. Existe uma luta invisível tentando arrancar aquilo que é santo da sua história, e você achava que era só mais uma fase ruim. Mas não. É um confronto. E a única forma de vencer é se voltar para mim de forma integral. Eu estou chamando você pela segunda vez porque não há mais margem para distrações. Os sinais já foram dados. Você está tendo sonhos estranhos, pressentimentos, sensações no ambiente que antes era tranquilo. Isso é espiritual. E você não pode mais ignorar. Há alguém muito próximo a você que está à beira de um colapso. Você acha que é só cansaço, mas eu digo, é um grito silencioso de alma. E eu vim usar você como canal de milagre para essa pessoa. Mas você só vai conseguir ouvir a direção exata se decidir me seguir com todo o coração. Há uma palavra que vai ser liberada por sua boca que vai interromper o mal. Mas se você continuar caminhando na incerteza, vai perder o tempo certo. Eu sei que você se pergunta se ainda tem forças, se ainda é possível recomeçar, se ainda pode ser usado por mim. E a resposta é sim. Mas não sem aliança. Eu quero mais do que sua fé. Eu quero seu coração por inteiro. Está na hora de consagrar aquilo que está ficando exposto demais. Eu estou aqui, mas preciso que você me deixe entrar. Você orou pedindo proteção para os seus, mas não percebeu que a brecha estava em você. As palavras que você disse em momentos de raiva, as decisões feitas sem consulta, as alianças que não conferem com os meus princípios, tudo isso abriu pequenas portas. E por essas portas, o mal tentou entrar. Mas eu te amo tanto que decidi te avisar antes. Eu podia permitir que você aprendesse com a dor, mas preferi te alcançar com misericórdia. E essa segunda chamada não é um castigo, é salvação, é oportunidade, é livramento. Você pode escolher ignorar de novo. Mas eu sei que no fundo você sente que essa mensagem é só sua. É porque é mesmo. Sou eu falando com você agora e ninguém mais. Você sente que tudo ao seu redor está pedindo socorro. O ambiente, as pessoas, o ritmo da vida. Até sua própria saúde tem te dado sinais. E você sabe, você sente. Há algo errado. E não é apenas físico ou emocional. É espiritual. E eu não quero que você trate como normal o que é um grito do céu. Você vem adiando decisões há meses. Vem fingindo que não sabe o que precisa mudar. Mas agora chegou o ponto onde não há mais espaço para adiar. Ou você atende ao meu chamado agora, ou vai ter que lidar com consequências que eu não queria que você enfrentasse. Escute, eu ainda estou aqui. Mas a porta que eu abri não vai ficar aberta para sempre. Você anda sobrecarregado não porque está cuidando de muitos, mas porque está tentando sustentar algo sozinho que deveria estar no meu altar. Eu não te criei para carregar tudo, eu te criei para confiar. E essa é a hora de soltar o que não é seu e se agarrar ao que eu tenho para você. Você acha que pode aguentar só mais um pouco, mas o inimigo não quer só te cansar. Ele quer te calar. E se você parar de ouvir, você para de viver espiritualmente. É por isso que eu vim, para restaurar sua escuta, para renovar sua fé, para reacender a chama que quase apagou dentro de você. Não feche o coração, porque há uma chance de recomeço, mas ela exige uma resposta. Sua resposta. Você precisa compartilhar essa mensagem. Não é apenas por você, é porque quem está ao seu lado, debaixo do seu teto, nos seus grupos, precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça agora. Isso não é só um conteúdo. É uma linha direta entre o céu e você. É onde você será alimentado, protegido, orientado. E só quem se conecta com frequência permanece firme no meio da tempestade. Continue ouvindo. Não saia agora, porque o que eu ainda vou revelar vai te mostrar porque essa segunda chamada é o ponto de virada da sua história inteira. Você não chegou até aqui por força do acaso. Cada passo que te trouxe até este momento foi conduzido por uma mão invisível que te preservou nos dias em que tudo parecia ruir. Agora, o céu se abriu outra vez sobre você
e eu escolhi este instante como o marco do seu despertar. Não é exagero, é destino. Porque há decisões que não podem mais ser empurradas com desculpas. Eu te conheço na essência, e sei o quanto você precisa ouvir isso com clareza. Se não ouvir agora, vai perder algo que jamais deveria sair das suas mãos. Eu quero que você entenda o quanto a sua vida é estratégica. Você foi colocado exatamente onde está por um propósito específico. Mesmo quando pensou que havia perdido o rumo, eu continuei escrevendo os bastidores da sua história. Hoje, a segunda chance bate na sua porta, não como um pedido, mas como uma convocação. Está sendo selado algo eterno, e o céu aguarda sua resposta. Não é hora de olhar para trás com arrependimento, mas de olhar para frente com coragem e fé. Há algo novo sendo liberado, mas requer posicionamento. Você percebeu como as conversas em casa mudaram nos últimos tempos? Como se o ambiente estivesse mais pesado, mais impaciente, mais frio? Isso não é só cansaço. É reflexo de uma guerra espiritual que foi declarada contra a sua família. E enquanto você se preocupa com contas, dores e tarefas, o inimigo tenta minar a base do que é mais sagrado em sua vida. Mas eu te trago uma notícia. Enquanto você ouve esta mensagem, eu já estou intervindo. Estou quebrando palavras contrárias. Estou anulando influências malignas. Estou reconstruindo o que foi danificado. Mas isso exige de você uma postura que não seja mais de sobrevivência, mas de autoridade. Você precisa se erguer no espírito. Parar de andar como quem apenas espera que algo mude. Você é parte do que transforma. Quando você ora, céus se movem. Quando você age em fé, muros caem. E quando você se cala, portas se fecham. Por isso, neste momento, eu te desperto. Não para que você apenas entenda o que está acontecendo, mas para que você se levante e comece a ocupar o espaço espiritual que deixaram vazio. Sua voz tem mais poder do que imagina. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito do nada? Uma inquietação que não tem nome, mas te faz perder o sono, perder a fome e até o gosto por coisas simples. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Você está percebendo as movimentações invisíveis. Está sentindo os sinais. E mesmo tentando esconder isso com uma rotina puxada, sua alma grita por um alinhamento com o céu. Essa segunda chamada é para te alinhar com aquilo que deixaram fora do lugar. Você vai ser o elo que liga a sua casa de volta ao propósito original. É impossível que você não tenha sentido as perdas recentes, ainda que tenham sido sutis. Pessoas se afastaram, relacionamentos mudaram, sua saúde oscilou, sua mente ficou sobrecarregada. E em meio a isso tudo, você quase acreditou que não havia mais esperança de mudança. Mas hoje, eu te digo com autoridade, você está prestes a viver o início de uma reconstrução. Mas tudo depende do que você vai fazer com esta convocação. Ou você atende agora, ou se expõe ao risco de ser vencido por aquilo que já está cercando sua história. Sabe aquele momento do dia em que você se cala para não piorar algo dentro de casa? Aquele instante em que você sente vontade de sumir, mas sabe que não pode? Eu estive lá. Estive presente nos silêncios, nos olhares vazios, nos gritos engolidos. E mesmo que você tenha se sentido ignorado, desprezado ou incompreendido, eu vi. E hoje eu te mostro que você não estava só. Era eu segurando o que você não conseguia mais carregar. Agora, eu quero restaurar sua paz, mas preciso que você aceite a profundidade dessa chamada. Não é só sobre um chamado religioso, mas sobre a restauração completa da sua história. É sobre seus sonhos que você deixou parados, sobre a alegria que você parou de buscar, sobre os relacionamentos que você deixou se esfriar, sobre o riso que foi substituído por suspiros longos e cansados. Eu quero te devolver o que foi roubado aos poucos, mas tudo começa com um sim genuíno ao meu plano. Você precisa dizer com fé: Deus está agindo na minha vida. E então, o milagre começa a tomar forma. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3.
Você sabe o quanto já segurou lágrimas para não preocupar ninguém, o quanto disfarçou dores com sorrisos. Mas o céu não é enganado pelas aparências. Eu vejo quando o travesseiro se torna um altar silencioso, quando o café esfria porque seus pensamentos te levam para longe, quando você conversa consigo mesmo, tentando entender o porquê de tanto peso. E é nesse lugar de fragilidade que eu entro com autoridade. Hoje é o dia em que o consolo se transforma em direção. Você não foi esquecido, foi escolhido. E escolhido por um motivo que agora será revelado. Você já tentou resolver por suas próprias forças. Já buscou ajuda onde não havia resposta. Já entregou confiança a pessoas que só te machucaram mais. Mas agora é o céu quem te abraça e te puxa para perto. Porque o que está vindo contra você não é humano, é espiritual. E não pode ser enfrentado com estratégias humanas. Precisa ser vencido com discernimento e rendição. Há uma brecha que precisa ser fechada. E ela só se fecha quando você se dobra diante de mim e diz: eu me rendo ao plano de Deus. Quando essa frase sair da sua alma, o céu vai agir com velocidade. Seu corpo tem falado com você. Os sinais de cansaço, os desconfortos, as enfermidades recorrentes. Você achou que era apenas físico. Mas muito do que você sente é consequência de uma batalha espiritual mal resolvida. E hoje eu vim tratar também da sua saúde. Vim restaurar sua energia, sua disposição, seu ânimo para viver. Mas não é só cura física. É uma restauração que começa no espírito, invade a alma e reflete no corpo. Eu não te chamei para sobreviver doente. Te chamei para testemunhar curas que a medicina não vai conseguir explicar. Você precisa estar atento às suas conversas, aos ambientes que frequenta, às pessoas que se aproximaram de repente. Porque nem todo sorriso é bênção. Nem toda oportunidade vem do alto. E você está numa fase em que qualquer distração pode te custar caro. Por isso, esta segunda chamada não é apenas um convite, é uma blindagem. Eu estou te cercando com discernimento, e onde antes você era enganado pela aparência, agora você verá com os olhos do Espírito. Vai saber quem é por você, quem é por interesse e quem é instrumento do inimigo disfarçado. Essa mensagem está quebrando cadeias invisíveis. Está desatando nós que te impediam de avançar. Há amarras que estavam em sua mente há anos, mentiras que você acreditou sobre si mesmo, culpas que te impediram de se perdoar. Mas eu digo agora, você está sendo liberto pela verdade. E a verdade é que você ainda é parte do plano. Ainda há tempo. Ainda há espaço. Ainda há unção sobre você. Não importa o que disseram, nem o que você perdeu. O que eu tenho para você é maior do que qualquer coisa que tentaram tirar de você. Eu sei que você teve que se fazer forte quando tudo dentro gritava por socorro. Sei o quanto engoliu dores para manter a paz ao redor. Mas eu também sei o quanto isso te esvaziou. E agora, eu vim preencher. Vim soprar vida onde havia apenas sobrevivência. Vim reacender a chama que o tempo e as decepções quase apagaram. Você está sendo restaurado por dentro. E essa restauração vai se espalhar para tudo que te cerca. Não será mais você sozinho carregando o fardo. Será eu com você, guiando cada passo, fortalecendo cada decisão. Há promessas que foram adiadas, mas não canceladas. Elas estavam em pausa, esperando o tempo certo. E esse tempo chegou. Mas a ativação dessas promessas depende de um realinhamento. E você está vivendo agora esse ponto exato. Um ponto de virada, onde ou você se compromete de vez com o céu, ou verá o que poderia ser, escapar por entre os dedos. Eu não te traria até aqui se não fosse para cumprir o que prometi. Mas sua resposta precisa ser imediata. Não procrastine mais. A janela está aberta, mas por pouco tempo. As orações que você achava que estavam esquecidas estão sendo respondidas agora. Só que de um jeito diferente. Eu não estou te dando o que você quer, estou te dando o que você precisa. Porque só assim você vai permanecer de pé, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis. Eu estou te preparando para ser uma coluna em meio ao colapso. Você será aquele que não cai quando tudo balança. Mas isso exige entrega.
exige santificação, exige maturidade. Não espere estar tudo perfeito para me seguir. Me siga, e eu aperfeiçoarei tudo. Sua casa precisa mais da minha presença do que de reformas, planos ou conselhos humanos. Você tem tentado organizar as coisas do lado de fora, mas o que precisa ser restaurado está no invisível. É a atmosfera espiritual da sua casa que precisa mudar. E isso começa com você. Quando você me coloca em primeiro lugar, a paz volta. O ambiente se transforma. Os filhos voltam a escutar. Os relacionamentos começam a ser restaurados. E o que parecia perdido, renasce. Você é a chave. E a chave está sendo girada agora. Você não pode ignorar o que está sentindo enquanto escuta isso. Seu corpo arrepiando, seu coração acelerando, sua mente voltando para coisas que você havia enterrado. Eu estou te fazendo lembrar porque o que você viveu tem valor. Nada foi em vão. Nem as dores, nem os silêncios, nem os desertos. Tudo isso foi forjando uma versão de você que agora está pronta para assumir um novo lugar. O lugar de quem responde à segunda chamada com coragem, de quem decide não perder mais tempo, de quem entende que essa chance é única. Você percebe que tem algo diferente no ar? A atmosfera ao seu redor está em transformação. Não é apenas um conteúdo, é um chamado direto que ultrapassa a lógica, atravessa as barreiras da razão e toca o centro da sua alma. É a resposta que você buscava em silêncio, a resposta que nunca veio das pessoas, mas que hoje está vindo do céu. Eu escolhi este momento para te sacudir por dentro, para te fazer entender que a segunda chamada não é um reforço. É a última oportunidade de reposicionar o coração e reescrever a rota. O tempo de se esconder atrás de desculpas já terminou. Não dá mais para viver em modo de espera, esperando que alguém faça o que só você pode fazer. Não há mais margem para discursos rasos. É tempo de romper com as velhas estruturas e abrir espaço para aquilo que nunca aconteceu antes. Você está prestes a viver uma reviravolta, mas só quem escuta com o coração é capaz de permanecer firme quando tudo ao redor começa a mudar. Esta mensagem está liberando algo que muitos vão ignorar, mas você não pode se dar a esse luxo. Olhe para o que tem acontecido ao seu redor. As conversas estão mais vazias, os relacionamentos mais frágeis, o cansaço mais profundo. Isso não é normal. É um sinal. É o céu dizendo que algo precisa ser ajustado com urgência. Eu não quero te ver adoecendo por dentro enquanto tenta manter as aparências. Quero te ver livre, inteiro, conectado comigo de novo. E para isso, eu tive que te chamar pela segunda vez. Porque você sabe que aquela primeira vez te marcou, mas você não avançou. Agora, é questão de sobrevivência espiritual. Sabe aquele dia em que você acorda e sente que o peso do mundo está sobre os ombros? Não é só sua rotina, é espiritual. Há sobrecargas que não são suas, mas você está carregando por todos. Eu sei o quanto você ama, o quanto se entrega, o quanto tenta manter tudo de pé. Mas hoje, eu vim para segurar aquilo que você já não tem mais forças para carregar. Eu sou sua torre forte, seu abrigo seguro. E se você se render por inteiro, eu te dou descanso onde antes só havia desgaste. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37:5. Você sente que sua fé está sendo testada como nunca antes. Há dias em que parece que as promessas perderam o prazo, que o silêncio tomou o lugar das respostas. Mas eu te afirmo, o meu silêncio não é ausência, é preparação. Você está sendo preparado para sustentar um novo nível de bênção, um novo ciclo que exige raiz mais profunda, convicção mais firme. A segunda chamada veio para ativar isso, para despertar em você o que estava adormecido. Porque você está mais perto do cumprimento do que imagina. Você pode até ter se acostumado a adiar decisões, a conviver com ambientes que ferem a sua alma, com palavras que drenam sua energia. Mas hoje, algo em você sabe que não dá mais, que se continuar assim, algo vai quebrar por dentro. Eu te trago a chance de recomeçar, mas não será como antes.
Será com consciência, com aliança, com direção clara. Porque quem escuta a minha voz, aprende a viver com sabedoria. Não quero que você apenas sobreviva aos dias difíceis. Quero que você floresça em meio ao caos. Pense na quantidade de coisas que você suportou calado, nos conselhos que você engoliu para não magoar, nas decisões que tomou sem apoio algum. Você se fez de forte, mas sua alma implora por alívio. Eu vim agora como bálsamo, não apenas para curar feridas, mas para te devolver sensibilidade. Você não será mais movido pela dor, mas pelo propósito. Não será mais guiado pelo medo, mas pela direção do alto. A segunda chamada está ativando sua verdadeira identidade, aquela que o mundo tentou esconder, mas que eu sempre preservei. Há promessas que você já não fala mais, porque acha que o tempo passou, que você perdeu a chance, que não tem mais estrutura para vivê-las. Mas eu te digo, nenhuma palavra que saiu da minha boca volta vazia. Nenhuma promessa que eu fiz foi esquecida. Você ainda verá com seus próprios olhos aquilo que pensou que havia morrido. Mas precisa voltar para o centro da vontade divina. Precisa sair do campo da distração. Quem vive de distrações perde o destino. Quem responde ao chamado entra na promessa. Você percebeu que os ambientes que antes te davam paz, agora te sufocam? Isso acontece quando a alma começa a despertar. É o desconforto que te tira da estagnação. Eu estou usando isso para te mover, porque você já não cabe mais onde antes se acomodava. Há algo maior esperando por você, mas você precisa sair da margem e mergulhar no centro da vontade divina. Não é mais sobre sobreviver em ciclos repetidos, é sobre viver uma nova estação, marcada por entendimento, maturidade e presença. O que eu preparei para você exige desapego de tudo aquilo que não te leva mais adiante. Relacionamentos tóxicos, hábitos que te afastam de mim, pensamentos que minam sua identidade. A segunda chamada é para purificar. Não é fácil, mas é necessário. Eu quero te colocar em um ambiente onde a fé floresce, onde a alma encontra repouso, onde os milagres se tornam rotina. Mas isso começa com uma escolha, a de ouvir e obedecer, a de confiar mesmo sem entender, a de seguir mesmo quando o caminho parece incerto. Você não está ouvindo isso por acaso. Há situações que estão prestes a se definir, portas que estão prestes a se fechar, destinos que serão selados. E sua resposta a esta mensagem vai definir que lado da história você estará. Não é sobre medo, é sobre responsabilidade espiritual. Você carrega mais do que pensa. Suas decisões influenciam mais do que imagina. E por isso esta segunda chamada tem um peso de eternidade. Não fuja, não racionalize. Apenas diga com fé: eu creio que Deus está reescrevendo minha história. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Você precisa lembrar de quem é, de quem eu te fiz para ser. Antes da dor, antes das perdas, antes das decepções, havia uma essência. Uma identidade que não foi apagada, apenas coberta por camadas de medo, culpa e frustração. Eu estou removendo tudo isso agora. Estou te restaurando no profundo. Não apenas para que você se sinta melhor, mas para que você volte a ser canal de transformação para quem te rodeia. Você não foi criado para se apagar. Foi criado para ser luz em meio às trevas. A mensagem que você está ouvindo agora não é apenas uma palavra de encorajamento. É uma intervenção divina. Um ponto de interrupção nos seus pensamentos. Um freio nos caminhos perigosos. Você estava se aproximando de decisões que poderiam custar caro. Mas eu entrei agora, porque o tempo da ignorância acabou. Você já sabe demais para continuar se omitindo. E quem sabe, tem responsabilidade. Não adianta fechar os olhos. O chamado está ecoando dentro de você. E você não pode mais fingir que não escutou. Quantas vezes você já se perguntou onde está Deus no meio de tudo? E hoje eu te respondo: estive em cada passo. Nos dias em que você achou que não suportaria, eu te sustentei. Nos momentos em que pensou em desistir, eu soprei vida dentro de você. E agora,
Eu estou te chamando com mais intensidade, porque a hora é urgente. Há bênçãos retidas esperando sua obediência. Há portas trancadas que só se abrem com sua decisão. Esta mensagem não é apenas uma revelação. É o som do céu pedindo sua rendição. Você já percebeu que o tempo está acelerado? Que os dias passam sem que você consiga respirar direito? Isso é o mundo espiritual gritando que há urgência, que não dá mais para empurrar com a barriga o que é essencial. Sua alma sabe que chegou o momento de parar e ouvir, de se ajoelhar e clamar, de reconhecer que precisa voltar. Não é vergonha admitir que se perdeu. Vergonha é continuar longe sabendo que o caminho está logo à sua frente. E ele começa agora, com a sua resposta a este chamado. Quando você sente que nada mais te preenche, é porque só a minha presença pode ocupar o espaço que o mundo tentou preencher com distrações. Você tentou de tudo, preencheu com trabalho, com responsabilidades, com pessoas, mas o vazio permaneceu, porque é espiritual, e só se cura com o Espírito. Hoje, eu te dou o que ninguém mais pode dar: direção, sentido, reconciliação. Eu sou o princípio e o fim da sua história. E agora estou no meio dela, te chamando para viver o que você sempre soube que foi criado